Então tá, pessoal. Olá, pessoas, tudo bem? Sou Felipe Basinato. Essa é a terceira aula do projeto Estudando no Palco. E hoje eu quero falar sobre as semicolcheias. Pra toda a humanidade, é paz com igualdade. Eu quero ouvir o som cantando juntos na mesma direção. E eu só quero paz e mais amor. Eu só quero paz e mais amor. Que sendo muito simples, nada mais é que uma figura rítmica que ela representa um quarto de uma nota. Ou se eu tivesse uma nota que valesse R$1, ela seria 25 centavos. Então, para eu preencher um tempo inteiro, eu preciso de 4 notas delas. Seria mais ou menos isso. De um termo bem técnico para algum, de repente eu estou viajando assim, mas assim, na primeira aula nós falamos sobre a semínima. Acho que de alguma forma, eu não sei se eu cheguei a falar sobre o nome dela, semínima, mas eu especifiquei que nós estávamos fazendo uma nota em cima do tempo. Então, se eu tinha um tempo que eu contava 1, 2, 3, 4, a nota acertava em cima desse tempo. 1, 2, 3, 4. Teve outras coisas que aconteceu lá na aula, né? A gente passou isso para um estado rítmico, a gente uniu algumas peças e aí a gente formou alguns ritmos, mas todas elas eram uma nota por tempo, elas se juntando, tocando juntas ou não. Depois, na segunda aula, eu foquei na colcheia, que se a gente fosse dar o mesmo exemplo de uma moeda de R$1, se a semínima fosse R$1, a colcheia seria uma moedinha de 50 centavos. Eu preciso de duas delas para preencher o tempo, preencher ela de forma igual. No caso da bateria, nós não temos assim nem um violão. Quando a gente vai tocar uma nota que seja dó, pam, pam, ela preenche, né? Pam, pam, dá uma porrada só no violão e ele preenche esse tempo. E conforme vai dando o metrônomo é aquele aparelhinho que fazendo pip, 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 daí tu vai acertando junto com ele, né? A colcheia eu precisaria de duas notas. No caso, em vez de eu ficar falando 1, 2, 1, 2, 1, 2 de uma forma mais melódica, eu sugeri que a gente contasse 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Assim a gente respira um pouco mais. E o número, né, contar o número, ele ainda permanece no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Percebe que daí, na aula passada, eu pedi para fazer de diversas formas, sendo só com direita, só com esquerda e fazendo um padrão de direita e esquerda. Das duas formas. Mas percebe que quando eu começo 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, eu sempre crio um padrão, né? Direita, esquerda, para fazer com que vocês consigam fazer aquelas frases. O intuito seria esse, né? Simplificadamente. Então, voltando para a semicolcheia, eu tenho 4 notas. Assim, de forma solta, pode ser qualquer coisa, né? Mas no momento que eu coloco um metrônomo ou uma peça que diga esse é o tempo, tá? Daí aqui eu posso acertar uma só, né? Em cima do tempo. Ou eu posso acertar duas. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Aí eu posso contar 4 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aí tem uma forma linear de 4 notas. Isso aqui já deu sentido, né? Isso aqui já mostrou que eu diferenciei. Esse aqui é um tempo e eu não acelerei, eu simplesmente coloquei mais notas entre 1
um chimbal e outro chimbal. Mais ou menos assim. Mas aí, em vez de eu ficar contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu adiciono mais duas letras. Antes eu contava 1 e 2 e. Agora entre o 1 e o e, eu adiciono o i. E entre o e e o novo 1, eu adiciono o a. Aí eu tenho 1 i e a, 2 i e a, 3 i e a, 4 i e a. Ó, vou adicionar o chimbal como tempo. Tá? Esse é o meu tempo. Seria o meu metrônomo. Aí eu coloco só uma nota. 1, 2, 3, 4. Aí eu coloco duas notas iguais. Por que iguais, né? Eu posso colocar duas notas assim, ó. Pode ser também assim, ó. Ou pode ser tudo isso está dentro da semicolcheia. Eu vou tentar explicar mais além por que dessas notas iguais e por que modificou um pouco essa sonoridade. Aí voltando, são parênteses, né? Daí, estamos lá o tempo e eu coloco duas notas iguais. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Jogando para não ficar assim, ó. Vai ter uma pausa, né? Vai ter uma só. Pá, 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 pá. Eu quero pá, 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 pá. Melodicamente ela tem uma sonoridade diferente, né? Pá, 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 tá, pá, pá, pá. E essa é a diferença que eu quero que vocês percebam ou assimilem assim. Daí, no tempo, eu adiciono 1 e a, 2 e a, 3 e a, 4 e a, 5 a, 2 e a, 3 e a, 4 e a. Se eu adicionar isso na bateria, então eu tenho esse é o meu cachorro. Então, estou dando um exemplo de forma... Meu cachorro não vai parar de latir, ó, deixa eu ver. Então, dando um exemplo de forma espalhada na bateria, eu comecei... Se a gente fosse fazer de forma correta, se a gente fosse fazer de forma lenta, eu ia começar primeiro no pad, né, distribuindo as 4 notas, depois passava só para a caixa, só para um tom, mas aí eu comecei a distribuir, né. Mas é sempre a mesma ordem. Eu adquiri um certo padrão. Meu padrão é direita, esquerda. Isso tem um fundamento mais além. Mas é muito importante tu nesse exercício de semicolcheia inicial, tu pode fazer 1 e a, 2 e a, pode ser 1 e a, 1 e a, 2 e a, 3 e a. Pode ser só com uma mão, pode desenvolver 1 e a, 1 e a, 1 e a, pode desenvolver diversos modos de baquetamento, assim. Mas nesse aqui o nosso padrão seria direita, esquerda, onde a direita toca o número, que seria o 1, ou 2, ou 3, ou 4, e o E, 1 e E,
1 e E, A2 e E, A3 e E, A4 e E, A. 1 e E, A2 e E, A3 e E, A4 e E. E a mão esquerda, ela toca os contras. Seria 1 e E, A2 e E, A1 e E, A1 e E, A. Eu tenho o I e o A tocando aqui. O que a gente definiu antes, na aula passada, que o E era o contratempo, que a colcheia era o contratempo da semínima, agora nós temos o contratempo da colcheia, que é esse espaço entre o 1 e o E. Tá? Basicamente é isso. Tá? Eu tenho 4 notas iguais distribuídas entre um tempo e outro. Simplesmente isso. Aí eu posso coordenadamente espaçar elas pelos tambores, assim, de formas onde a gente cria os fios, ou as frases, ou as viradas, né? Cada um tem um nome diferente hoje em dia. Mas a ideia é a mesma. Tá, essa é a parte simples da semicolcheia. Então, como é que seria a parte mais coordenada da semicolcheia, onde a gente destrincha a semicolcheia, tá? Da mesma forma, no exercício passado, na aula passada, teve um momento que eu pedi para fazer um ritmo onde eu toco todas as colcheias no chimbal. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. No 1 e no 3 eu toco o bumbo, e no 2 e no 4 eu toco a caixa. Esse formato. Aí, num certo momento do vídeo, eu penso assim, agora a gente vai isolar somente o E. Eu só vou tocar no chimbal o E, mas o bumbo continua no 1 e a caixa continua no 2. Puxa vida, e agora, né? Aí eu permaneço. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, Para alguns isso pode ser super simples, mas para outros pode ser terrível, tá? Então assim, dessa mesma forma que eu separei, tirei, isolei o E, toquei somente ele, até fiz um outro exercício, quer ver, ó? Eu isolo ele, e eu tenho marado. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui eu já tenho até um ritmo meio formado utilizando somente o E, ou isolando o tempo. Vamos para cá de novo. Tem um tempinho só para falar, né? Tá. Aí aqui já é mais um exercício de coordenação. Você não precisa estar na frente de uma bateria para fazer isso, tá? Você pode estar sentadinho num banco de frente para sua cama. Teu pé esquerdo marca os tempos. Esse é um exercício assim que eu preciso que o teu pé esquerdo marque o tempo. Marque o 1, 2, 3 e 4. Preciso que ele marque isso. E você toca as 4 notas. Tá? No caso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A. Se possível, baixe um metrônomo. Eu uso o Pro Metrônomo, ele é grátis. Olha eu fazendo o jabá aqui. E coloque lá 60 BPM e toque em cima. Deixa eu ver se eu sala da microfonia. Tá. O metrônomo é uma PC assim, ó. O metrônomo é uma pecinha que faz esse som aqui, ó. O mais agudo, ele dá um 1
E o restante, 1, 2, 3, 4. Tá? Aí eu marcaria isso com o meu pé esquerdo. Vou tirar aqui para não, só para ter um movimento, né? Porque senão vai coincidir com os sons. Eu teria 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4, 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1. Qual seria o próximo passo? Isolar cada nota. Isolar 1, o 2, o 3 e o 4. O 1 é simples, né? No barbado. Bem simples. Eu tenho, seguindo o padrão de direita, esquerda, eu tenho 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1. Tem tempo ainda? Tem. Agora eu vou acertar no I. Vou isolar somente a segunda nota da semicolcheia, ou a segunda semicolcheia isolada. Provavelmente vai aparecer uma partitura aqui, e um nomezinho ali para vocês tentarem se situar. Mas contando e falando de forma alta, assim, 1 e A, 2 e A, acredito que seja bem mais fácil, porque a tua voz empurra, né? O outro eu teria 1 I, eu vou acertar no I. 1 I, A, 2 I, A, 3 I, A, 4 I, A, 1. Pode falar só 1, né? 1 I, A, 1 I, A, 1 I, A, 1 I, A. Se eu pôr o metrônomo, 1 I, o droga. 1 I, A, 2 I, A, 3 I, A, 4 I, A, 1 I, A, 2 I, A, 3 I, A, 4 I, A, 1 I, A, 1 I, A, 1 I, A, 1 I, A. Vou botar um pouquinho de timbal aqui, ó, pra ter ideia. 1 I, A, 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 1 I, A. O terceiro eu vou tocar o E, que seria a colcheia, né? 1 e E, 1 e E, A, 1 e E, A, 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A. Com o metrônomo. 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A, 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A, 1 e E, A, 2 e E, A, 3 e E, A, 4 e E, A, 1. Por fim, mas não fim, nós temos a quarta nota da semicolcheia, que vai ser onde eu vou acertar no A. 1 I, E, A, 1 I, E, A. Sem o metrônomo, 1 I, E, A, 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 2 I, E, A, 3 I, E, A, 4 I, E, A, 1. Com o metrônomo. Se eu fizer um compasso de cada, eu teria 3, 4 e volta o ciclo, né? Tá. Então aí eu fiz o 1, o 2, o 3, o 4 e é isso, tá? Próximo passo, depois que tu fez todos esses sons assim, tem algum exemplo, ó, um exemplo prático, né? Ah, para que serve aquilo ali, professor? Não, eu posso usar ele como pequenas frases. Por exemplo, eu começo a tocar um ritmo simples
posso distribuir somente as notas ali, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, vou botar um metrônomo aqui, ver se ajuda. Vou botar um pouco mais rápido aqui, vou botar 70, um pouquinho mais alto. Aí eu distribuo eles nos tons, por exemplo. Então, como por exemplo, né? Quatro, né? Feito ali. Então, seguindo o raciocínio, deixa eu aumentar aqui. Possivelmente esse microfone. Tá. Próximo eu deixo 2 mic. Então, seguindo o raciocínio das semicolcheias, a gente separou, né, dessas 4 notas que a gente tocava tudo uniforme, ou todas de forma, tem que achar uma palavra para isso, de forma linear, onde elas têm uma sonoridade iguais, né, uma sonoridade igual. A gente separou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, sendo que a primeira e a terceira é como se fossem 2 colcheias, né. Seguindo essa mesma lógica, a gente começa a agrupar elas em duas notas por vez. Seguindo essa ordem, uma bem conhecida, a gente agrupa a primeira e a segunda, e a terceira e a quarta nós não tocamos. Ela vai ficar da mesma forma, né? A gente conta 1 I, A, 1 I, A, 1 I, E. Dá essa ênfase nessas 2 notas. Vou tocar as 4 fazendo pad, né? Para ficar mais simples por enquanto. Daí não estoura o áudio, né? Não estoura. Então, seguindo a lógica, nós temos 1 I, E, A, 1 I, E, A, 1 I, E, A, 1 I, E, A, 1 I, E, A. Agora eu acentuo não, né? Agora eu toco somente a primeira e a segunda semicolcheia. 1,
e a, 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 tá? Já disse que eu tenho que parar de falar. Tá. Então essa é a primeira. Se a gente fosse tocar nos tons, esse é um tipo de frase que funciona, né? Tem mesma forma, se você tocar com ritmo, eu viajei, né? Se fosse tocar com ritmo, corta toda uma parte. Se fosse tocar com ritmo, isso aí. A próxima, o próximo conjunto, reparem que nessa primeira e segunda eu respeito, né, o nosso padrão inicial, que é direita, esquerda, direita, esquerda. Então o e direita, esquerda. Agora o próximo às vezes causa uma confusão. E pelo menos alguns alunos me disseram que causaram alguma confusão. O próximo é a primeira e a terceira semicolcheia. Ela soa como se fosse a colcheia, as duas colcheias. E só que nesse caso, aí que vem o padrão. Nesse caso, o e os dois acertam com a direita. Quando eu pedia para vocês tocarem só as colcheias, elas têm o mesmo som. Quando a gente fala em semicolcheia, o padrão, eu peço que respeitem a primeira e a terceira semicolcheia seria com direita e a segunda e a quarta semicolcheia seria com a mão esquerda. Então aqui eu tenho basicamente a sonoridade da colcheia. Até o desenho, né, vai ser 8 colcheias marcando com o pé esquerdo. Então eu teria. Então temos o som de 1 e a 2 e a 3 e a 4 e a 1 e a 2 e a 3 e a 4 e a 1 e a 2 e a 3 e a 4 e a. Posso fazer assim? 1 e a 2 e a. Pode, a sonoridade é a mesma, né? Pode como deve, porque mas nesse conjunto de exercício, o correto seria as direitas. Pode porque assim, por que eu posso fazer de qualquer forma que eu quiser? Que nem posso fazer a primeira e a segunda só assim? Só assim. Não sei se estourou o áudio. Vou repetir. Posso fazer a primeira e a segunda assim? Ou assim? Posso fazer. Até porque se eu quiser manter um ritmo, uma condução, e nessa condução eu quero manter o meu braço direito conduzindo e fazer as frases com a mão esquerda. Posso e devo tentar. Por exemplo, indo pelo exemplo da primeira e segunda e da primeira e terceira. Tem um ritmo.
exercício pede direita e direita, mas se vocês quiserem ir também já experimentando, né? Porque eu acho que a parte mais bacana da bateria é que tu pode experimentar coisas diferentes, assim. Tu pode conduzir no ar e fazer uma frase diferente. Isso aí já é uma coordenação mais adiante, né? Tu mantém uma figura rítmica aqui e uma figura rítmica aqui. Isso é como se fosse uma coordenação e uma independência. É a coordenação quando nós forçamos o corpo a criar uma memória muscular. A gente está coordenando o corpo. Depois de um tempo, isso vira independente. Tu torna isso independente de ti. Daí vem a independência. Tu pode fazer isso da forma que tu quiser. Como, por exemplo, no samba. No samba não, no samba rock, bossa nova, nós temos aquele ritmo. E o aro da caixa, ou os tons, eles estão fazendo coisas independentes, que é basicamente essas figuras soltas. Pode ser a primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e quarta, por exemplo. No caso desse exemplo, eu criei uma coordenação de fazer eles independentes, só com respeito à parte do exercício, tipo, internalizando a sonoridade da primeira e segunda, depois da primeira e terceira, primeira e quarta, e eu vou fazer todos eles adiante. Mas acho que é bom dar esse parênteses desse exemplo, antes que eu me perca mais além, daí mostre para que serve esse exercício de separar as semicolcheias. O que eu posso utilizar com isso? Quem gosta de bossa nova, samba rock, para isso é ótimo, porque a tua mão é total a semicolcheia, e o que tu passa no ar ou é uma clave, que é uma clave ou uma sonoridade pronta, mas aqui mantém todas elas, e aqui eu estou separando elas, primeira, depois segunda, terceira, quarta. É isso que serve o início, a introdução de como fazer isso, né? É toda semicolcheia. Embaixo eu estou tocando no bumbo primeira e segunda, aqui eu acentuo só a terceira, então eu fico com uma base de primeira e segunda, e a terceira junto. Seria um e a. E aqui eu estou todas. E no ar eu posso fazer qualquer uma que eu quiser, desde que encaixe na música, né? Feito. Então, fechando esse parênteses, voltando para o próximo, né? Voltando para o exercício, eu tenho primeira e quarta. A próxima a ser separada, a próxima dupla ser a primeira e quarta. A primeira e quarta eu tenho um e a, direita, esquerda, direita. Eu tenho direita, depois esquerda, direita, e assim fica um ciclo. Um e a. Se eu utilizar todas as semicolcheias juntas e depois fazer a troca, como eu fiz no primeiro exemplo da primeira e segunda, eu acho que eu não vou exemplificar todas nos tambores, que de repente o vídeo vai ficar longo demais, mas nada impede de fazer também, até porque eu tenho mais outros para passar, tá? Fica como depois, futuramente, se quiserem mais vídeos, depois vocês peçam para mim, peçam para o projeto, daí eu posso fazer mais, ou até na minha página lá eu posso passar por isso, só me perguntem lá. Então, seguindo, a próxima que eu tenho aqui seria, digamos, em ordem, né? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto exercício. Eu tenho a segunda e a terceira semicolcheia. A segunda e a terceira,
ela é um pouco... Essa sim seria muito bom que contasse. I, E, A, I, E. Algumas tu pode até pela sonoridade, né? Mas essa ela fica entre o meio, né? Tu não toca a primeira e não toca a quarta, tem a segunda e a terceira, então fica e respeitando a ordem, né? Respeitando, tem uma movimentação, né? Todas elas têm uma movimentação do braço, não é só simplesmente tocar. Essa movimentação te facilita para fazer algumas coisas na bateria. Então essa movimentação desse exercício, eu tenho I, E, A. Então eu toco I, que é direita, esquerda e direita. Esquerda e direita no centro. Então, a primeira direita e a última esquerda eu não toco. Então, eu tenho I, E, A, 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 se eu tocar desculpa, Tony. Nossa, travei. Eu acho que eu estou olhando o E ali e estou viajando aqui. Tá. Juro que não haverá mais cortes. Mentira. Mentira. Nossa, cara. A próxima seria só a mão esquerda funcionando, né? Eu tenho o I e o E. Eu tenho o I e o A atuando nesse conjunto, né, de duas notas. Ao contrário do I e E. Então eu tenho I, E, A, 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 será que eu fui muito rápido nesse, talvez? Não, né? Acho que não. Depois o próximo, seguindo, acho que o próximo daí é o finalizando o conjunto de juntando, né, somente duas semicolcheias. Que daí seria a terceira e a quarta semicolcheia, as finais, né? Respeitando a ordem, daí eu tenho I, E, A. Eu volto até a direita e a esquerda. I, E, A, 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 deixa eu ver se dá para fazer uma jogadinha aqui. Vamos ver. Vou botar aqui, vamos ver se dá tempo de fazer isso. Seguindo elas, né? Então, seguindo o metrônomo, eu acho todas as semicolcheias, batendo no pé esquerdo. Tá. Aí a primeira e a segunda. Talvez. Primeira e terceira.
Primeiro ele vai. Volta. Aí, segunda ordem de novo. Segunda e terceira. Aí a próxima, segundo e quarto. Volto e toco por fim, terceiro e quarto. E aí posso voltar o ciclo todo, né? Vamos fazer a segunda, a terceira, só a quarta, volto e passo para ele. E a Então, seguindo esse padrão, ou ele teria um e, um e, um e, um e, um e, um e. Ou eu posso começar, né? Mesma ideia, começando com as quatro. Mas daí o próximo exercício, próximo grupo, eu não toco a segunda. A minha direita se repete, ela prolonga, né? Eu tenho um e, a, um e, a, um e, a. O I eu não toco. Aí que de repente algumas pessoas tocam demoram para ver a diferença, mas eu tenho uma repetição, eu acabo repetindo a direita. Um e a, 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 um e a. Ah, aqui eu fiz com acento para ver onde é um, né? Um e a, um e a, um e a, um e a. Mas o correto seria sem acento. Um e a, um e a, um e a, um e a, um e a. Seguindo então, aí eu tenho, essa é uma das mais clássicas assim, que é a primeira, segunda e quarta. Eu tenho um I, não toco o E e o A. Opa, um I, não toco o E, A e depois se repete, né? Agora o que se repete seria a esquerda. Um I, E, A, 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 um I, E, A. E por fim, vou ver se eu consigo acelerar um pouco para eu poder fazer isso com o ritmo.
que já estamos com bastante tempo já, né? E por fim, dessas três, de agrupando em três, eu tenho a segunda, terceira e quarta. O meu chimbal toca com nada, né? Toca a pausa. Vocês vão ver um símbolozinho bem em cima do chimbal, que aquilo ali significa que é uma pausa de semicolcheia. Cada figura rítmica tem um símbolo representando o valor dela, né? Semínima vale 1 de 4 notas, a colcheia vale metade, ou 1/8, tu vai ver assim, tipo 1/4 é a semínima, 1/8 seria a colcheia, né? Porque ela é uma parte de 8 notas dentro de um compasso de 4x4. A semicolcheia ela vai estar 1/16, é 1/16avos, é uma parte de 16 notas que completa o compasso de 4x4. No início do vídeo eu falei que a semicolcheia ela era uma moedinha de 25, né? Ela era só que em relação à semínima, né? Ela vale 1/4 da semínima, dividida em 4 partes daquele 1, né? Se vocês forem procurar no Google uma tabela sobre os valores das figuras rítmicas, aí vai estar lá semibreve, ela vale um compasso inteiro de 4x4. A mínima, que vale 2, né? Cada 2 tempos, tipo 2 tempos de um compasso de 4x4. Então eu tenho a semibreve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois eu tenho a mínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A semínima, que ela toca todos os tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, voltando ali para o exercício, né, da pausa, então eu tenho I, E, A, 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 esse aqui, eu via muito, né, alguns alunos tocando como frase. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou fazendo aqui na caixa, no pad, eu faço no pad que vocês poderiam fazer em cima de um sofá, tocando no sofá, ou num banco, acolchoado, alguma coisa assim, não necessariamente na bateria. Foi passar para a bateria, vocês podem fazer isso separados, somente na caixa, depois passa para um tom, passa para o outro. E essa frase é uma muito conhecida, que está ali tocando.
todas elas vocês podem passar, podem e devem passar para a bateria, de forma até que seja meio feio. Um exemplo que eu falei quando a gente começa, né, nessa parte de coordenação, né, quando ela se transforma em dependente, a figura que eu toco a primeira, a segunda e a quarta nota da semicolcheia, ela é muito utilizada numa base de samba, que eu fico mantendo isso na caixa, e minha mão, ou ela conduz no condução, ou ela fica distribuindo, fazendo somente as colcheias, tipo a primeira, no caso a primeira e a terceira. Ficaria assim. Eu tenho, vou baixar aqui, eu tenho a primeira e a quarta, a primeira, a segunda e a quarta, daí eu tenho nesse mesmo tempo a primeira e a terceira, e vou unir isso. Certo? Aí, aqui eu estou mantendo, né, 1, 2, 3, 4, eu posso botar o bumbo aqui, sabe? Posso deixar assim, mantendo os tempos. Ó, vou fazer a parte por parte. Aí eu posso pegar esse meu movimento aqui e distribuir no tom. Posso fazer 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, que é o mais comum, tá? Isso aqui não é uma coisa que eu estou inventando, isso já existe. Então eu fico 1, E, 2, E. Tá, eu vou tirar o bumbo por enquanto, só manter isso aqui. E continuo as minhas primeira, segunda e quarta nota aqui. Então olha lá. Ou eu posso, tô tocando ali o sambinha. É isso aí. Esse é um exemplo dos mais clássicos, né? Esse é um dos exemplos mais clássicos assim do samba, né? Ou de como fazer imitar uma escola de samba. Claro que eu posso fazer outras coisas daí, mas não convém agora, né? Poderia mudar essa clave aqui, ou poderia deixar, poderia separar poderia separar
Bom, isso não vem agora, né? Isso simularia uma pequena escola de samba, mas eu poderia botar outros elementos. Poderia mudar um pouco a figura do meu chimbal, mudar de vez em quando a figura do meu bumbo, mas acho que isso não convém agora nessa aula. Para essa aula não ficar muito longa, então por hora eu vou deixar vocês, eu vou deixar somente isso de exercício, né? Vocês explodindo, né, a visão da semicolcheia. Eu acho que isso já é muito importante, saber visualizar bem a semicolcheia como pequenas partes, assim, né? Isso tudo pode ser utilizado como ritmo. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um videozinho de tchau, mostrando alguns ritmos que poderiam ser feitos. Daí na próxima aula eu posso falar um pouquinho mais sobre a parte de ritmos, e daí eu já engato alguma coisa de técnica e rudimento dentro dessa semicolcheia. Então treinem bastante essa parte de movimentação de punho com a semicolcheia, seja traditional grip ou match grip. Treinem bem essa parte, porque daqui dessa semicolcheia parte alguns rudimentos muito importantes para os bateristas, assim, que seria o double stroke, o paradiddle, aí eu posso botar mais notas, o paradiddle diddle, o double paradiddle, mas assim, das quatro, os mais importantes tem as formas dessas quatro notas separadas em toques duplos e esse conjunto de simples com duplo. Aí gera uma melodia, já gera alguma coisa mais interessante. Depois tem outros tipos de rudimento. São 40 rudimentos no total, mas assim eu gostaria de falar pelo menos 5, que a gente utiliza bastante. Então assim, ó, um pequeno exemplo, né? Se eu tô tocando ali, aí eu toco a primeira e a segunda fundo. Aí eu toco a segunda e a terceira na caixa. Aí eu toco o agudo. Volto. Toco a primeira e a quarta no fundo. Posso repetificar a segunda, né? Volto. Aí eu posso estar repetindo primeira e quarta. Aí eu coloco mais esse trio, né? Duas partes. Eu coloco no combo. Primeira, terceira e quarta. Volto. Aí vou mudar. Vou para primeira, segunda e quarta no bumbo. Voltei. Aí, no meu chimbal, vou baixar o volume aqui. No meu chimbal, na mão direita, eu coloco primeira, segunda e terceira, só. Posso colocar de repente, baixar um pouquinho o volume, posso botar no chimbal, segunda e terceira.
segundo e quarto. Aí posso fazer uma frase. Vou fazer uma frase de só a primeira, segunda e terceira na caixa de som. Aí posso fazer uma outra frase só a primeira, segunda e quarta. Estou olhando aqui no meu folhinha, né? De novo, primeira, segunda e quarta. Fazer as duas primeiras só com primeira e segunda, depois com segunda e quarta. Duas primeiras é a primeira e segunda, né? Depois as duas, o tempo 3 e 4, eu passo as primeiras, segunda e quarta. Ó. 2. Posso colocar todas as semicolcheias no vai F. Ó. Certo, pessoal? Então essa aí vai ser a minha dica da terceira aula. Na quarta aula eu posso falar mais um pouco sobre, dar mais alguns exercícios sobre como passar as semicolcheias para partes diferentes, só na caixa, só no bumbo, né? Isso foi um exemplo rápido do que pode fazer com isso, do que pode experimentar com isso, tá? Espero que tenha sido bem útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.